18 horas e 45 minutos, de volta à nossa Estação Hamburgo ao vivo, nesta quarta-feira, hoje 2 de março. 2 de março não é dia de abertura de janela de transferência? Como é que está esse negócio aí? Quando é que começa? Quando é que abre essa porteira aí? Eu acho que é hoje, não tenho certeza, mas eu acho que A é gente hoje já que falou abriu. da Patrícia Beck, né? Sim. Como é que fica num cenário onde Patrícia Beck é candidata à vereança pelo PPS? Como é que fica, por exemplo, Jorge Tati, que seria o grande nome do partido hoje? Né? Tu acha que ele migra de partido? É mais um que vai mudar nessa janela? Não, eu acho que eles ficam com os dois. Mas dificilmente entra dois, né? O Tati também estava querendo sair, né? Então, e acho que isso agrava essa condição. É, né? agrava. E ela fica... Quem perde é o PTB, que perde a Patrícia, né? E já tinha uma nominata relativamente fraca para essa eleição. Perde o PT, o Nasson, que deve ir para o PDT. Será que vai? Não sei. Fernando Marcos, será que vai? Não sei. Eu tô Sinceramente, apostando que não. sei. Se o Fernando não sabe... Não, assim, ó... Eu acho que vai. Acho que vai perder. É tudo uma incógnita, porque assim, talvez as cartas já estejam todas elas já, né? Todas elas estejam marcadas. Nos bastidores já deve estar pronto. Bastidores já deve estar tudo pronto. Bastidores já está tudo pronto. Porque eu não acredito assim que no mês de março, aí, faltando 6 meses para iniciar a peleia, eu não acredito que ainda tenha gente vacilando. Eu acho que todos esses cálculos, porque todo cálculo que eles fizeram foi em cima do site do TRE de 2012. Tá. O que aconteceu em 2012 vai ser reflexo do que vai acontecer agora, considerando que, a princípio, o Antônio Lucas não sai candidato, né? Tem esse fator também. Ele está elegível. E tem uma questão assim... A Operação Capivara, né? Mas a Operação Capivara ainda não teve não sentença. Não teve sentença. Mas é algum outro rolo, então. Mas, enfim, mas se não for por um, ele vai entrar por outro. Eu nem vou entrar nesse mérito, mas eu vou dizer o seguinte... PPS... Nós estamos falando do atual presidente da nossa Câmara Municipal. Do atual presidente da Câmara Municipal. PPS, Jorge e Patrícia, arrisca eleger os dois se for chapa pura. Porque a coligação do PPS da outra vez foi com o... PSDB. Com o PSDB elegeram 2. Não, foi com o PP na última. Uma vaga PPS? Do SFUR e uma vaga para o Jorge Tati. Exatamente. Talvez Jorge Tati tirou estejam fazendo esse cálculo. Agora, chapa pura de vereador, eu acho meio... Né, só do PPS, daí eu acho que elege um e olha lá, eu não sei qual vai ser o PSDB perde. É engraçado que em 2008 eu fui candidato a vereador, vocês sabem disso, né? Em 2008, o Jorge Tati foi o mais votado da nossa coligação, era PPS e PSB, e eu fui o segundo mais votado. E eu seria o primeiro suplente do Jorge Tati em 2008, se não tivessem baixado de 21 para 14 vereadores. Né, se tivesse 21 vereadores, e até por um critério de representação de proporcionalidade, aí claro que vão me crucificar como sempre me crucificam, né? Vão dizer, mas tu quer mais vereador, mas por um critério de representatividade, eu acho 14 vereadores para uma cidade que Novo Hamburgo pouco, sabe? Eu sei que eu vou levar tomate, vou levar ovo. Eu aumentaria para 21 e diminuiria o salário. Pode ser. Para zero, deixa. Pode ser. Não, alguma coisa tem que... Isso não pode ser profissão, né? Não, pode ser profissão. Tem que ganhar pela representatividade. Não, eu acho que pode. Né? Eu acho que pode. Pode ser profissão. Eu aumentaria para 21, porque eu acho que a representatividade é importante, mas não com esse salário. Porque uma balela que se fala em relação à política é o seguinte, vereador, tudo vagabundo, é só 2 dias que trabalha. Mentira. Não é não, trabalho vereador é um saco. 7 dias por semana. Vereador é uma encheção de saco. Por quê? Pode falar saco essa hora na TV? Encheção de saco, pode, sim, que é um saco lá. Ó, a educação aqui. Saco de aninhagem. Saco. Por quê? Porque a segunda e quarta tem sessão. Aí os outros dias o gabinete tem que estar aberto para atender a base. Aí sexta-feira de noite tem um churrasco ali da casa de não sei quem. No sábado tem 5 churrascos. E tu não come nenhum deles. Exatamente. E fora os eleitores que batem na porta e no telefone, porque vereador, na visão errada do nosso eleitor, acha que vereador é assistencialista. Exatamente. Que vereador e despachante. Que tem que buscar o remédio na farmácia, que tem que levar com o seu carro para o hospital. Né? Tudo é uma coisa que a Joyce está analisando ali. Se um dia ela for candidata, tu tem que pensar o seguinte: filho esquece, marido esquece. Mas o marido não quer esquecer dela, eu acho que por isso ele não deixa ser candidato. Eu sou pai de gêmeos. Em 2012, eu fui candidato a vereador em 2012. Sim. Assim, fazendo campanha, no meio de uma faculdade de pedagogia, terminando uma pós em gestão pública municipal pela URGS,
com um Nando e Ananda em casa, em 2012, enlouquecido. Bom, assim, eu emagreci. O bom é que tu emagrece. Eu emagreci 7 quilos na campanha. Mas então você é candidato. Isso é brincadeira, gente. Eu vou pelo amor de sumir. Deus. Óbvio que não, mas se aí resolve, tudo sempre bem. com aquele compromisso, porque tu tem uma vida pública. Aí tu está sempre com aquele compromisso, sempre cuidando do que tu vai falar, entende? Tu tá sempre naquela. Tu tem que cuidar como é que tu vai te portar. Tu vai em tudo que é lugar, até alguns lugares que tu não está muito afim de ir. Isso eu desafio qualquer vereador a dizer assim, não, eu quero estar no meio do povo. Tem uma hora que enche o saco. Isso que tu é advogado, né? Tu imagina eu, que sou empresária, que não entendo nada de lei. Imagina tu tomar processo. Eu ia tomar processo toda hora. Não, mas na realidade assim... Eu não ia conseguir ver um buraco na rua, eu ia lá tapar, sabe? Uma boa assessoria, que é imprescindível a qualquer vereador. O que deveria ter, Dejair, era um curso de formação. Pô, tem curso de formação até para conselho tutelar, entende? Até não, porque é muito importante o conselho tutelar. Então, eles têm um curso de capacitação lá. E se o conselheiro tutelar tem um curso, por que o vereador não tem um curso de capacitação? Então eles não fazem aqueles cursos lá em Foz do Iguaçu, em Santa Catarina, Florianópolis, Rio Grande do Norte. Fortaleza teve com diárias caríssimas. E tu tá pedindo curso? Curso Fernando Noronha. Não, mas aí um curso aqui. Aqui no Roburgo ninguém ia participar. O Olívio Dutra reclama que ninguém fez curso na Bossoroca, por exemplo. Bossoroca aí não vão fazer curso. Do Brasil nunca fizeram curso de vereador lá. O lugar do mapa. Caibaté, lá a terra do Valcer. O supra-sumo dessa coisa dos cursos foi na Câmara de Imbé, acho que foi no governo anterior a este, na legislatura anterior, a senhora do cafezinho viajou para Florianópolis para participar de um curso dos vereadores. Como carregar bandeja. A senhora do cafezinho. Agora, um mínimo de noção... Ela deve ter ido aprender como é que passa café, né? Hoje... Um mínimo da noção de competência legislativa do município. Tá? A competência do vereador. O que o vereador pode ou não pode? Matéria tributária, por exemplo, o vereador não pode legislar. Isso é uma prerrogativa do executivo, já começa por aí. Então, o vereador fazendo lei para aumentar imposto ou diminuir imposto não rola. Tá. Até é engraçado, assim, quando tu ouve o discurso do vereador, ele falando, ele diz assim, eu vou baixar o preço da batata, eu vou baixar o preço... Essa aí é uma que eu ouvi gente falando isso. Mas faz tempo que não se fala isso. Eu vou baixar o preço do feijão. Não faz muito tempo. Lá no... Porque também o público... No meio da vila. Não é no meio da vila, mas o povo também não entende muito da competência. E outra, eu vou lutar por mais educação, mais saúde, mais segurança e menos impostos. Mas onde é que ele vai tirar dinheiro para fazer tudo isso? Tudo custa dinheiro. De onde é que ele vai ter que tirar dinheiro para aumentar o efetivo, por exemplo, da Guarda Municipal? Ele vai ter que tirar de algum lugar. São esses deslizes que um parlamentar, um candidato, um pré-candidato não pode cometer. Sabe? Então e aí vem a coisa corporativa, né? Os sindicatos, por exemplo, o Estado, né? O país inteiro sabe que o nosso é a pior situação financeira que nós temos, né? O CEPER está anunciando greve. O Isur está defendendo que 50% do tempo que os professores têm para preparação de aula, que é tá no acordo realizado, né, no plano de carreira, seja feito em casa. Isso é uma coisa legal? Além de legal, é uma coisa que realmente resolve uma ponte dos problemas? Ou isso começa a ser mais corporativismo do que soluções realmente? Eu acho que o professor já faz isso de uma certa forma em casa. Mas daí ele não é remunerado. A ideia é que ele não precisa estar na sala de aula, dentro da escola para fazer isso, né? Porque exatamente, ele já faz isso, né? Sim. Todos nós temos professores na família de uma forma ou de outra, a gente sabe que é hora bunda, domingo de noite, corrigindo prova, preparando aula e tudo mais, né? E o projeto do ISUR é com remuneração, é isso? Com remuneração. Eu não me interei ainda bem do projeto. Não, na verdade, ele é uma exigência do plano de carreira, que já prevê que seja, aliás, que tenha a hora bunda, a hora estudo, preparação de aula, enfim, né? Que os próprios professores, eu falo hora bunda de uma forma, os próprios professores brincam com isso, né? Que é hora sentado trabalhando isso. Né? Eu acho que nesse sentido não é pejorativo, né? Mas está aí um lugar onde se encontram muito mais mulheres do que homens, voltando àquele assunto que a gente estava falando, né? E como tem muito mais professoras do que professores, viu? Isso é o quê? O que eu vou te falar, né? Elas ganham um pouco também, né? Que coisa, né? É, a mulher ganhando pouco. Mas também não é machismo? O homem, machismo então, como provedor do lar, quem ganha mais não pode ser professor? Com certeza. E elas se esforçam. Sou neta de professora, a avó Ercília, né, era professora. Minha mãe, professora, diretora de escola.
E elas se puxam. É prova, é corrigir tudo e muitas vezes nós, filhos de professores, a gente fica meio que de lado porque não tem, né, a mãe ele porque está corrigindo prova de outros e não pode ensinar. E ganham muito pouco. E se aposentam ganhando menos ainda. Isso dá dó, né? Polícia é a mesma coisa, Isso né? dá dó. É uma vergonha. Vamos falar em competência ainda dentro do poder público. O DENIT vai ser questionado pelo Ministério Público porque as obras de recapagem da BR-116 não estão sendo feitas à noite. Porque qualquer pessoa sabe, né, que se a gente for fazer uma reforma na nossa empresa, a gente tem que fazer isso de forma a não atrapalhar o processo da nossa empresa, né? Ou tu faz isso para a tua produção 2 meses para fazer uma reforma? Não tem como. Eu passei ali na BR também e fiquei completamente trancada. E o pessoal, além de trancar, fica só com uma pista passando, tem metade parado olhando. Um trabalhando e 10 na assessoria psicológica. Isso é para matar. Só que à noite não dá mídia. Sim, né? Obra pública tem que ser durante o dia. Tem que aparecer, né? Na época agora. Da mídia, né? Da discussão. Porque trancou o trânsito, porque isso, porque aquilo. E a outra questão é a hora extra, né? Então todo mundo fala. Essa é uma questão real. Essa é uma questão real. Isso é uma boa desculpa para o poder público. Não faz, e aí é uma desculpa muito boa para eles para não pagar hora extra para os trabalhadores. E aí, tem um adicional noturno. E sem falar na questão humana, né? Dos caras colocando um asfalto, né? A não sei quantos graus de calor do asfalto. Num sol a pino que nem esteve agora nas últimas semanas. É desumano também essa questão. É desumano e desorganizado, né? Desorganizado. Como faz isso, Fernando? Essa é uma boa pergunta. Mas essa é uma dicotomia entre o que é um lado do trabalho da função privada e da função pública, né? Tu na tua empresa não poderia fazer isso. Não poderia fazer, mas... E por que o poder público pode atrapalhar a vida do povo? É que empresa não é poder público, né? O poder público, a questão é sempre a questão do direito positivo. O que existe lei? Então, assim, tu tem todo um regramento lá em relação ao funcionalismo, né? Tu tem todo um dispositivo lá estatutário que tu precisa cumprir. Então, lá já deve ter tido alguma negociação que não se trabalha de noite. Isso já é uma coisa que deve ter vindo há mais tempo. Eu não sei. Mas a maior parte dos empresários são empreiteiras, não são? Eu ia dizer, é terceirizado. E aí, exatamente, esse contrato, o que reza nesse contrato? Tem essa previsão? Então, assim, teria que ter, me parece. O período mais importante numa licitação, no meu modesto entendimento, é a hora da negociação do contrato. Entendeu? Quando tu está negociando o contrato, daí tu tem a licitação, tu fez lá o orçamento, tá? Tu fez o orçamento, tu fez os valores lá. E aí, metrô, tá? O Transurb aqui, tá? Negociação do contrato. Como é que vai ser pintado o metrô? Não, o metrô não vai ser pintado. Vamos falar de uma questão prática. Transurb e Novo Hamburgo tem que ser aéreo. O que aconteceu? Exatamente, Virou aéreo. Vamos continuar falando sobre isso? Sim. Logo depois do só para terminar essa questão bota lá na negociação do contrato, vai ficar cinza isso aqui tudo? Atenção, Leopoldo disse, não, então a gente vai contratar artistas do grafite para pintar, para fazer uma pintura colorida. Então essa é a hora da negociação. Mas aí tudo tem que ser pensado no momento da negociação. No edital tomada de preço não tem negociação, né? Vamos voltar e a gente conversa sobre isso logo depois do nosso intervalo. A gente volta já.